Olá a todos. Essa mesa do nosso seminário sobre paisagens rurais, nosso primeiro seminário estadual sobre o papel das paisagens rurais no estado do Rio de Janeiro no desenvolvimento do turismo, tem um gostinho muito especial, porque a gente não poderia falar de turismo em espaços rurais sem abordar o tema da sustentabilidade, num ano em que o Rio de Janeiro está sediando a Conferência Rio 2030 e tem todo um ano de preparação e de eventos que estão acontecendo também em alusão a essa data, a essa comemoração dos 30 anos da Eco 92, que aconteceu aqui na cidade do Rio de Janeiro. Esse seminário tem um caráter estadual e o tema da sustentabilidade perpassa todos os municípios. Ao desenvolver toda essa questão do turismo, a gente precisa olhar para a sustentabilidade, para os objetivos do desenvolvimento sustentável e como é que a gente vai trazer mais oportunidades para os produtores rurais, que vão sediar, abrir ao turismo de experiência as suas propriedades, mas também pensando em como tornar isso, como fazer isso sem abrir mão e sem degradar a natureza, que é o grande personagem, né? A grande personagem dessa nossa história. E para essa mesa, nossos convidados são a professora Paola Bastos Loma, que é doutora em turismo da Universidade de Aveiro, Portugal, mestre em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e graduada em turismo pela Universidade Federal Fluminense. O professor Luiz Emerson da Cruz Saldanha, que é bacharel em turismo, mestre em doutorado em engenharia de transporte pela COP da UFRJ, coordenador do projeto Planet, do Instituto de Planejamento Estratégico de Transportes e Turismo, junto aos portfólios de cidades ativas, turismo de natureza e cicloturismo. É uma forma também de poder olhar toda essa paisagem e estar ativo nela, né? Porque a gente fala muito sobre esse tema e sobre também tudo que está sendo apresentado aqui das experiências de cada município. E também o professor Osiris Marques, professor e pesquisador da Faculdade de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal Fluminense, coordenador do Observatório do Turismo do Estado do Rio de Janeiro, coordenador do projeto Experiências do Brasil Rural. Eu sou a Geisa Rocha, secretária-geral do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, da Assembleia Legislativa, e você é mediadora, vou estar aqui liderando essa conversa, liderando não, na verdade eu vou estar aqui abrindo o espaço para essas apresentações, para que a gente possa compor todo esse seminário e vocês possam ter um contato, né, com esse tema da sustentabilidade a partir da visão e dos estudos desses nossos convidados de hoje. Para começar, eu passo a palavra à professora Paola Loma. Bom dia a todos. Geisa, é sempre um prazer enorme estar com você. Obrigada pelo convite, obrigada pelo convite da Alerj. E vamos em frente, eu tenho uma apresentação aí para compartilhar com vocês. Bom, a pauta de hoje é tentar trabalhar um pouquinho da questão da inovação e sustentabilidade relacionada aos destinos turísticos rurais. Eu faço parte de um grupo de pesquisa da Unigran Rio e entre 2020 e 2022, né, nesse momento atual, a gente vem pesquisando alguns dados relacionados à retomada do turismo. Esse grupo ele surgiu em 2014 e tem muita atuação na produção científica, organização de eventos, elaboração de projetos e pesquisas em turismo e uma revista acadêmica relacionada a essa temática. Eu trago aqui uma reflexão inicial para essa conversa de hoje, que é se pensar como a pandemia mudou o consumo do turismo. Após quase 2 anos de restrições para viagens, a gente precisa ter em mente, de fato, que mudou. Eu trouxe aqui algumas tendências, e como eu coloquei logo no início, esses dados que eu apresento aqui, eu faço um recorte olhando para o estado do Rio de Janeiro, baseado nessas pesquisas que a gente vem desenvolvendo. Então, a gente percebe aí um aumento das viagens de proximidade dentro do próprio estado, o que é ótimo para todos esses destinos rurais aqui do estado do Rio de Janeiro. Uma priorização por viagens dentro do próprio Brasil, e aí quando são viagens mais longas, por períodos mais longos, de fato, esse carioca, ele tende não só a consumir esse território, também a gente vê uma ligação com o próprio território, com a cidade onde ele vive, né? E também com os destinos no estado. Mas quando ele tem um pouquinho mais de tempo, ele vai sim pensar em viagens dentro do próprio Brasil. Existe uma diminuição enorme de viagens internacionais relacionadas muito à questão do custo, burocracia,
E também a gente observa aí uma maior busca pelo contato por natureza. É sempre bom vocês ficarem atentos, vocês que estão atuando em destinos rurais, que esse viajante que vem do Rio de Janeiro, em especial também aí da capital, ele procura, sim, contatos com a natureza, mas ele tem uma necessidade enorme de estar conectado. Eu acho que isso é uma tendência geral e a gente pode sempre pensar nessa importância dessa boa conexão. O viajante hoje, esse potencial viajante, ele está ávido por maior cuidado com a saúde física e mental. E esse é um dado interessante porque as pessoas querem sim, ainda nesse momento, menor contato, mas é importante que se esteja sempre atento a esses diferentes momentos da pandemia. A pandemia ela está num momento de maior liberação, as pessoas se sentem, sim, de forma geral, mais confortáveis por viagens, mas esses momentos e esses períodos, eles estão variando de destino a destino. Mas essa possibilidade de unir trabalho a lazer, e muitos lembrando que ainda tem esse sistema híbrido de trabalho, o que permite, muitas vezes, um maior período de permanência. E isso fez, inclusive, aumentar o desejo por segunda residência, que os dados da nossa pesquisa apontam. E uma priorização, sempre que possível, por menores hospedagens, assim, hospedagens mais charmosas, sempre pensando nesse contexto, e também hotéis de rede resort que passam uma maior segurança, em especial relacionada à questão dos protocolos de saúde, protocolos sanitários, por conta desse momento da pandemia. Um ponto que eu acho muito interessante de atenção é que a pandemia exigiu, nesses diferentes destinos, um trabalho de renovação, de inovação, independente nesse ciclo de Butler que a gente mostra aí, né, dos produtos turísticos, independente se esse destino, se esse produto, se esse serviço que vinha sendo oferecido, vamos pegar aí um destino rural que já estivesse consolidado, ou aquele que ainda estivesse no momento de iniciação, de exploração, todos eles chegaram nesse pontinho aí onde eu coloco a seta, na necessidade de se reinventar. E uma pauta muito importante nesse momento está relacionada à sustentabilidade. A Agenda 2030, eu coloco aqui alguns elementos que eu acho extremamente importantes dentro dessas 17 ODS. Um relacionado à questão sustentável. O campo, ele tem toda essa relação, também da questão do cuidado com o meio ambiente, da saúde e do bem-estar, da inovação e, mais do que tudo, dessa interação entre esses diferentes atores. Tá? Eu dei uma sinalizada aí nessas ODS que eu acho que vocês precisam ficar mais atentos e buscar depois mais um pouco de informação a respeito desse assunto. E uma outra questão que eu acho de extrema importância é pensar na inovação. Muito se fala assim desse movimento de startups, empresas tecnológicas, no entanto, é sempre muito importante lembrar que a inovação ela se dá, na maior parte das vezes, de forma incremental. Ela se dará por melhorias em processos, em serviços, em infraestrutura, em marketing. Então, não pensem necessariamente em fazer algo grandioso, mas escutem esse território, escutem esses residentes, esses gestores, esses visitantes, entendam quais são efetivamente as suas necessidades e tentem fazer pequenas melhorias, que no final elas trarão grandes ganhos para esses negócios. No turismo rural, então, o que a gente tem efetivamente de oportunidades e desafios? Como efetivamente trabalhar a sustentabilidade e como inovar? Eu coloco aqui algumas oportunidades para vocês que são gestores privados, vocês que são gestores públicos, ou vocês que são da sociedade civil e pensam de alguma forma se aproximar desse turismo, ou acadêmicos que estão aí pesquisando e trazendo muitas contribuições para esse momento em especial da pandemia, com tantas mudanças de consumo, mudanças de desejo. O que a gente percebe é que esse destino ele precisa trabalhar cada vez mais essa experiência do visitante de forma integrada. Oferecer, sim, atividades ao ar livre. Pensem que essas pessoas elas passaram por períodos de restrição do ir e vir, restrição de contato. Então, essas experiências integradas ao ar livre e que permitam, de alguma forma, uma cocriação.
toda experiência que tem uma criação conjunta com esse visitante ou com esse residente, ela se torna mais rica, porque tem toda essa troca de culturas, de experiências, de vivências, traz esse novo olhar. E aí, esse maior contato com a natureza, com o meio ambiente, essa possibilidade de gourmetização dos serviços, em especial na parte gastronômica. A parte gastronômica, então, o campo tem, assim, uma possibilidade imensa de se trabalhar também o conceito da sustentabilidade, percebendo aí todos os produtores locais, toda a cadeia produtiva e trabalhando, em especial, a inclusão social. Um outro ponto que eu trago importante para vocês olharem de forma muito cuidadosa esse turismo de saúde e bem-estar, os eventos esportivos relacionados à bicicleta, caminhada, canoagem, enfim, tem diversas possibilidades que vocês podem trabalhar, permitindo esse encontro entre amigos e familiares. Desconectar para conectar. Desconectar, porque a gente precisa, de certa forma, através do turismo, ter esse momento de lazer e desconectar, mas lembrando que esses viajantes, eles estão cada vez mais conectados, compartilhando as suas experiências em redes sociais, o que é excelente para o destino como um todo, e é excelente porque acaba sendo um marketing direto e indireto, que é feito para o destino, para a sua propriedade, para o seu estabelecimento, para o seu serviço, você que atua na área de turismo. E os desafios? O principal, eu vejo aí como desafio a questão da capacitação, a gente tentar manter esse funcionário que a gente tem muitas vezes aí dificuldade em capacitar, em trazer um diferencial, né? Então, trazer esse acolhimento, essa receptividade, essa hospitalidade. Então, esses conceitos eles precisam ser muito bem trabalhados e eu acredito que o campo saiba fazer isso muito, muito bem. Uma boa conexão de internet, que a gente sabe que muitas vezes, dependendo do destino, quando a gente sai um pouco desse centro urbano, a conexão não é tão estável, de tanta qualidade, e muitas pessoas estão sim unindo o trabalho e o lazer. A possibilidade e a importância de se inovar de forma contínua, pesquisar e monitorar. São os dados de pesquisa que vão realmente validar essas informações e permitir com que vocês inovem de forma mais acertada. E aí eu coloco para vocês que, se pensar em sustentabilidade e inovação, é pensar cada vez mais nessa aproximação entre a academia, o mercado, a gestão pública e a sociedade civil. Ter cuidado, sim, com os protocolos de incertezas da pandemia. Esses protocolos eles precisam, sim, estar ainda presentes. Um trabalho direto relacionado à comunicação de forma mais efetiva. Atenção à resiliência, segurança e vulnerabilidade, porque esse viajante está, assim, cada vez mais vulnerável. A necessidade de se trabalhar o turismo de forma integrada, cuidando do acesso, da mobilidade, do lazer, da hospitalidade, mais do que nunca, da saúde do viajante, identificar o que as necessidades desse território permitem fazer com que esse olhar do residente e esse olhar do visitante se integrem e proporcionem para ambos uma experiência enriquecedora e maravilhosa. Sucesso para vocês que estão trabalhando o turismo nos destinos rurais. E eu deixo aqui com vocês o meu contato. Qualquer dúvida, estou à disposição. Prazer enorme estar com vocês. Obrigada. Obrigada, Paola. Vou passar a palavra para o Osíris Marques. Olá, Geisa. Obrigado aí. Queria cumprimentar a Paola, o Luiz, a todos que estão nos assistindo. Agradecer o convite para participar desse evento incrível sobre paisagens rurais, aí coordenado pelo professor Glaucio. E eu vou colocar uma apresentação aqui para vocês. E algumas coisas até que a Paola falou vão aparecer aqui nessa apresentação, porque ela é uma apresentação sobre um projeto da Universidade Federal Fluminense, junto com o Ministério do Turismo e o Ministério da Agricultura, né, chamado Experiências do Brasil Rural, onde a gente cria experiências em ambientes rurais, né? E é claro que a gente falar sobre esse tema traz sempre a questão da sustentabilidade associada não apenas à questão ambiental, né? Porque a questão ambiental ela sempre aparece de frente quando a gente fala de sustentabilidade, mas especialmente quando a gente fala no campo, além da questão ambiental, a gente tem uma questão social muito forte, né? Pelo fato de que o ambiente rural muitas vezes não oferece oportunidade para essas pessoas ficarem fixadas no campo, né? Então, o fato de você trazer oportunidade para essas pessoas no campo também traz para elas a oportunidade delas se fixarem no campo
e, lógico, a questão da sustentabilidade cultural, né, de preservar a cultura, preservar a gastronomia, preservar os seus valores, né? Então, vamos para a apresentação, porque aí fica mais fácil a gente conversar. Muito bem, então é um projeto tripartite, né, entre a Universidade Federal Fluminense, o Ministério da Agricultura e o MAPA. Basicamente, vou falar sobre o desenvolvimento e os resultados do projeto. Eu tenho alguns slides aqui, mas eu vou passá-los rapidinho, porque ele tem muitas imagens, né? Então, como é que foi o desenvolvimento do projeto? Esse projeto ele começou no início de 2020, né, com o objetivo de qualificar, né, uma das questões que Paola coloca como um dos desafios, né, a questão da capacitação, da qualificação, mas também incentivar e capacitar empresários, empreendedores, especialmente produtores rurais, integrados a roteiros turísticos para aprimoramento e criação de experiências turísticas memoráveis, né? Então, a ideia é a gente criar experiências, mas para a gente criar experiências, a gente precisa, de fato, preparar os roteiros para que eles possam oferecer experiências turísticas que sejam, de fato, memoráveis. Aqui a gente tem um breve percurso do projeto. O projeto durou o ano de 2020 inteiro, né? A gente teve a seleção dos roteiros no início de 2021. A gente faz um diagnóstico desses roteiros para tentar identificar aí quais os principais pontos fortes, os principais pontos a serem melhorados. A gente tem uma parte que são visões do mercado que a gente traz especialistas para falar um pouquinho sobre temas que nós consideremos relevantes para este público, né? E aí, baseado no diagnóstico, a gente tem aí as capacitações e mentorias, tanto para os empreendedores do turismo quanto para os agricultores familiares que participam do projeto. Depois das capacitações e mentorias, a gente entra na fase das oficinas de experiência, que aí é o momento que dá nome ao projeto, né, de criar experiência. A gente criou toda uma metodologia, tanto em relação ao diagnóstico quanto em relação à própria oficina de experiência. E a gente finaliza, então, com o apoio à comercialização desses roteiros, né? A gente vai até esses roteiros, faz a validação dessas experiências e, no momento posterior, os ajuda a comercializar, né? Porque é uma fase delicada se você botar esses roteiros na prateleira, né? Nessa primeira edição, a gente teve 4 cadeias produtivas que nós contemplamos, dos agricultores familiares, que foram a cerveja, frutos da Amazônia, queijo e vinho, né? Na primeira edição, agora na segunda edição, a gente tem outras 4 cadeias. A gente acabou de fazer, abrimos as inscrições para novos roteiros participarem em 2022, só que agora em outras cadeias produtivas, basicamente no café, derivados da mandioca, farinha de mandioca, cachaça e mel, né? São as 4 cadeias dessa nova edição. Nós temos uma equipe muito grande trabalhando nesse projeto, são 8 professores, 8 pesquisadores, 4 graduandos, técnicos administrativos, fora a equipe do Ministério do Turismo do MAPA e outros parceiros, como, por exemplo, o SEBRAE, que também colabora, o SEBRAE Nacional colabora com a gente. Lembrando que esse é um projeto em nível nacional, os roteiros eles estão em todo o país, né? Nessa primeira edição, a gente teve praticamente todas as macro-regiões contempladas. A gente espera, não tivemos o Rio de Janeiro contemplado com nenhum roteiro, a gente espera que esse ano nós tenhamos. Bom, a seleção dos roteiros, no ano passado a gente teve 52 roteiros inscritos, 17 roteiros habilitados e 8 roteiros que foram selecionados, né? Então, esses roteiros eram pertencentes a 6 estados, 33 municípios e contemplavam 71 propriedades de agricultura familiar, além de 62 empreendimentos turísticos variados, como meio de hospedagem, restaurante, agência de viagem. Aqui os roteiros que foram selecionados, né? O agroturismo do Espírito Santo, Caminhos do Campo de Santa Catarina, Ferradura dos Vinhedos do Rio Grande do Sul, Rota Amazônia Atlântica da Amazônia, Rota do Queijo de Minas, Rota Gourmet das Terras Altas da Mantiqueira, de Minas também, o roteiro Farroupilha Colonial do Rio Grande do Sul e o Terra Mãe do Brasil, seus caminhos, segredos e sabores da Bahia. Foram os 8 roteiros que nós trabalhamos no ano passado. E a gente começa, então, com o diagnóstico desses roteiros, né? Todo o processo, nós fizemos uma varredura na literatura e adaptamos a literatura para a realidade desses roteiros, né? Nesse diagnóstico, nós levantamos 4 dimensões que se desdobraram em 137 indicadores. Aqui, basicamente, as dimensões da experiência, da hospitalidade, a qualidade técnica dos roteiros
e gestão e marketing. Aqui alguns detalhes, né, desse processo. Sim, a gente teve aí 131 horas de gravação no total, com os 8 roteiros. E no final a gente tem o plano de ação e inovação que nós criamos, né, para eles poderem tratar o roteiro a partir do que nós diagnosticamos. Na sequência, a gente tem a qualificação dos roteiros, né, através de minicursos e mentorias. Eles fizeram 4 minicursos e as mentorias associadas a esses minicursos. No final das contas, a gente tinha aí cerca de 10 cursos, né, que a gente identificou como sendo aqueles mais prioritários. E, no final, a gente escolhia 4 desses 10 de acordo com o perfil e as necessidades específicas de cada um dos roteiros. E aí a gente foi para a oficina de criação de experiências, né? Também desenvolvemos uma metodologia de criação de experiências, onde eles perpassavam quase um mês aí da gente fazendo oficinas de experiências, e depois nós fomos até o roteiro validar essas experiências. Então, foi uma equipe do Ministério do Turismo e do MAPA e da própria UF, para que a gente pudesse identificar aí as principais... um refinamento, né, eu diria, das experiências que foram criadas nesse processo. Aqui a gente tem os principais resultados de tudo isso que eu falei para vocês, que aconteceu ao longo do ano. Então, a gente teve 163 pessoas beneficiadas, sendo 83 representantes da agricultura familiar e 80 representantes de equipamentos turísticos. Os 10 cursos de capacitação que eu mencionei, de mini cursos e mentorias. E tivemos 71 experiências criadas e validadas. E um dado interessante é que dessas experiências, 54 envolvia alguma experiência gastronômica, né? E aí já demonstrando essa tendência do turismo gastronômico, dessa ascensão da gastronomia como um grande atrativo turístico dos roteiros rurais, de vários roteiros, mas também dos roteiros em ambientes rurais. Aqui algumas das experiências, né, dos roteiros da Rota Amazônia Atlântica, do Caminhos do Campo, da Rota do Queijo, do Farroupilha Colonial, do agroturismo, né, da Rota Gourmet, da Ferradura dos Vinhedos. E aí, no final, a gente criou um catálogo de experiências, né, já pensando aí na comercialização desses roteiros. Então, cada roteiro tem um catálogo de experiências detalhados, e essas experiências também entraram nas plataformas digitais como Airbnb Experiência, TripAdvisor e outras, né? E, além disso, o apoio à comercialização, né? O apoio à comercialização, a gente participou de 2 eventos, né? Foi o Turismo em Transformação do Festures e o Festival das Cataratas, onde os 8 roteiros puderam, então, mostrar suas experiências e entrar em contato com o trade para elas poderem ser comercializadas. Também tivemos uma boa produção acadêmica, que é uma produção na revista que a Paola faz parte, né, na revista do Observatório de Inovação e Tecnologia, e alguns artigos já publicados em outras revistas também. E, além disso, a gente criou vídeos, né, que vocês podem acessar no site do Ministério do Turismo, no YouTube do Ministério do Turismo. Só colocar lá no YouTube do Ministério do Turismo Experiências do Brasil Rural, e vocês vão poder assistir a todos os vídeos que foram criados apresentando essas experiências dos diferentes roteiros que participaram. Aqui eu tenho os meus contatos para quem tiver um interesse maior no projeto, o meu e-mail e o site do projeto, além do YouTube do Ministério do Turismo. E também a gente tem uma página dentro do site do Ministério do Turismo do projeto, onde vocês podem saber um pouquinho mais sobre todas as nossas ações. Eu agradeço muito o convite, me coloco à disposição aí para conversar um pouquinho mais sobre o projeto, para quem tiver interesse. Eu acho que é um projeto que precisa ser replicado, né? A gente já tem uma tecnologia, digamos assim, de criação de experiências, então a gente está à disposição. Muito obrigado, gente. Obrigada, professor Osiris. É interessante porque a inexistência, pelo menos nessa primeira fase do Rio de Janeiro, aí, nessa sequência, mas também o que a gente está trazendo aqui é uma experiência que está acontecendo em nível estadual, né, da mobilização das secretarias municipais de agricultura e de turismo para poder identificar. Então, com certeza, numa fase Rio de Janeiro entrando, numa nova fase Rio de Janeiro entrando,
a gente vai ter aí muito o que apresentar, né, de propostas para poder ser trabalhadas. Então, é bastante interessante. E eu queria saber, só para a gente passar para o próximo, professor, o senhor falou que está abrindo essa segunda fase com café, farinhas de mandioca, cachaça e mel. Como é que é esse processo inicial, assim, de entrada? Como é que isso é apresentado, né, para os territórios aí e os estados? Porque, na verdade, esse projeto é um projeto de fomento da agricultura familiar. Inclusive, o MAPA participa por conta disso, né? Então, para que o roteiro possa se inscrever, ele necessariamente tem que ter agricultores familiares participantes do roteiro que estejam produzindo nessas cadeias produtivas que nós identificamos como cadeias prioritárias, né, pelo próprio MAPA, pelo próprio Ministério da Agricultura. Então, eles têm que ter a DAP válida, né, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, e ter pelo menos 2 agricultores familiares produzindo nessas cadeias produtivas. Além, obviamente, do restante dos empreendedores da estrutura do turismo, como hotéis, restaurantes, etc. Então, é basicamente essa a ideia. Maravilha. Então, passo a palavra agora ao professor Luiz Emerson da Cruz Saldanha. Está mudo. Agora fui eu. Bom, olá a todas e todos. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer o convite e cumprimentar os participantes da mesa e parabenizar pelas excelentes apresentações. Então, agora eu vou fazer a minha. A minha é sobre mobilidade sustentável para o desenvolvimento do turismo rural. A gente tem comentado muito sobre as questões, né? Eles trouxeram muitas questões de funcionamento e apoio, e é importante também que eu trouxe essa visão do acesso, né? De como a gente discute o acesso dos destinos rurais, dos destinos turísticos rurais. Então, né, indo direto ao ponto dessa provocação breve que preparei aqui para vocês, a gente tratar um pouco essa relação da mobilidade e conectividade turística, também está sempre em pauta e cada vez mais, como eles trouxeram anteriormente, né? Então, tem 2 pontos muito importantes que a gente tem. O primeiro é da acessibilidade ao destino. Então, a gente tem o deslocamento das pessoas, né, dos turistas, da região geradora de turismo, que é a região de residência, até a região de destino. Eu estou movimentando a seta, mas, na verdade, ela não aparece, mas da região de destino, e a partir de uma rota de trânsito primária. Então, nessa rota de trânsito primária, tem todas as questões. A pessoa pode ir para uma rodovia, para uma de trem, de ferrovia, inteiramente de bicicleta, a pé, pegar um avião e saltar, né, num centro urbano, um terminal de entrada maior, e depois utilizar outro modo de transporte, tanto na partida quanto no retorno dos turistas. E a gente também tem a dimensão dos deslocamentos intra-regionais. Então, principalmente em destinos rurais, a gente tem muito a questão das distâncias internas, e é sempre muito interessante entender a questão das rotas de trânsito secundárias, né, que está trazido dentro desse modelo sistêmico, e como que cada rota pode ser segmentada e pensar, bom, aqui dá para fazer tudo a pé, dá para fazer tudo de bicicleta, aqui não, aqui vai ter que pegar um barco. Então, como a gente consegue integrar todas essas visões, e aí é muito interessante a intersetorialidade que já foram pautadas aqui, e pensar ainda em outros setores. Então, a gente tem transportes, planejamento urbano, a gente pode vir da educação, da saúde, então vários outros setores são interessados nesse ponto. E agora, vindo até um pouco, como o Osiris comentou logo no início, que a sustentabilidade vai além do verde, né? E essa questão do ambiental também alinhada ao social e o econômico. A gente vê a sustentabilidade. Como muitas vezes a gente pensa, foi até legal de ver várias fotos de cicloturistas, né, de pessoas andando de bicicleta. A gente vê que é realmente uma tendência muito forte. E a bicicleta não tem só apenas a questão do impacto ambiental, ela deixa, ela capilariza, ela distribui toda a renda em todos os pontos do percurso que você faz. A gente costuma dizer que o cicloturista, né, viaja lento e tem muita fome, então ele para
você vai parar para comer alguma coisa, vai tirar uma foto, pode parar a qualquer momento, não precisa se preocupar em estacionar o carro, tem que ter uma vaga, né? Simplesmente para. Então, essa imagem até ressaltando aí, aproveitando também da revista acadêmica de Observatório de Inovação e Turismo, tem esses pontos, né? Então, uma representação daquele outro modelo que a gente investigou aqui, que vem, né, da residência até a região de destino. Você pode escolher desde o avião até ir de bicicleta, até ir a pé, e vai depender de que opções são ofertadas. Também não basta apenas não basta apenas querer, às vezes tem que ter opção, uma opção segura, uma opção confortável, atrativa, para você chegar nesse destino. E dentro dos destinos também tem várias opções, né, da mais sustentável possível, de você utilizando modos ativos de deslocamento, de propulsão humana, né, caminhada, ciclismo, caiaquismo, até a intermodalidade também. Às vezes você não consegue fazer do ponto de partida desde onde você está hospedado, mas você se desloca até certo ponto, às vezes você está num centro urbano e chega o roteiro, por exemplo, agroecológico, e dali você faz esses deslocamentos. E até também, né, se a gente pensar na questão não sustentável, principalmente para o turismo rural, a gente vê na questão, né, se a gente pensar, pegar um helicóptero e sobrevoar uma região, você não só não está deixando nada ali, você não está interagindo com as pessoas, não está experimentando aquele ponto, como ainda está gerando uma poluição sonora dentro do espaço, né? Então tem todos os impactos. Então, fazendo um breve panorama do Rio de Janeiro, a gente tem, né, dentro da questão da acessibilidade ao destino rural, a gente tem diversos centros urbanos dentro do estado, como a Paola trouxe, da questão do turismo de proximidade, e a gente tem uma região metropolitana de mais de 12 milhões de habitantes, mas ainda assim a gente tem diversos centros urbanos pelo estado, de Campo dos Goitacazes até o sul fluminense. Então, como a gente explora esses pontos, assim como os terminais de entrada, aqui só ressaltei o terminal aéreo do Rio de Janeiro, mas a gente tem diversos outros. Então, as pessoas chegam por onde elas vão se deslocar até essas localidades rurais. E também, por fim, os destinos indutores. Mapeei aqui os destinos indutores pelo Mapa Geral do Turismo, que categoriza os que têm maior fluxo nacional, internacional, e como a gente pode aproveitar desses fluxos intensos nesses locais para distribuir a demanda a outras localidades. E nos deslocamentos intrarregionais, pontuei aqui brevemente alguns casos de oportunidades que vem acontecendo dentro do estado também, que são os roteiros agroecológicos. A gente tem diversos, e como a gente pode fomentar esses roteiros, fazê-los aparecer, inclusive com próprias experiências que o Osiris apresentou. A Rede Trilhas, que tem feito aqui um trabalho também no estado, junto ao próprio INEA, com a Volta ao Rio, unindo as trilhas de longo curso. E nessas trilhas você para, né? Você tem que várias vezes você passa por áreas rurais e é ali que você para descansar, para dormir, para comer, para fazer suas necessidades, experimentar, né, todas as vivências. O Caminho da Mata Atlântica, ainda um pouco mais antigo, que cruza de São Paulo para o Rio, e as rotas de cicloturismo, que também vêm sendo desenvolvidas cada vez mais. A gente tem, como a Paola trouxe naquele gráfico de Butler, a gente está chegando numa fase, passando da fase de desenvolvimento para uma fase de estabelecimento, de consolidação desses roteiros, e isso é muito importante, a gente ter atenção aos diversos ações que a gente tem dentro do estado. Então, para já começar a fechar a apresentação com algumas provocações dentro do estado, então eu trouxe esse caso bem emblemático que a gente tem no estado, que é o Caminho de Darwin, no estado do Rio de Janeiro, que ele passa, a gente pode ver aqui uma simplificação do caminho, né? Também está no estudo que está no final das referências, tem lá o acesso, mas a gente tem, né, saindo da capital, perpassando, aqui está ressaltada a Costa do Sol, justamente pela questão dos municípios destinos indutores, e aqui você consegue distribuir a demanda para outras regiões turísticas. Então, a gente vê que o ponto final é a Conceição de Macabu, né, uma cidade linda que tem muito
questão das ruralidades, do turismo de natureza a ser exploradas, e sem falar no caminhos né, que estão aqui na questão da 101, a gente pega de Itaboraí, Rio Bonito, terminando também por São Gonçalo e começando também aqui por Niterói. Então, a gente tem diversos pontos de interesse a serem explorados. Então, daria para falar muito sobre isso, mas vou passar para o próximo, que é só mais uma última... ressaltar essa questão que aconteceu aqui do programa Vem Pedalar. A gente tem também esse programa de eventos, como a Paula trouxe, como os eventos podem também catalisar mais pessoas a conhecerem o local e depois retornar. E justamente desse programa Vem Pedalar, a gente tem, antes da pandemia, tivemos várias edições que foram realizadas também, nesse caso pelo INEA. Aqui tem um estudo que traz justamente as três edições que mais tiveram participantes e de pessoas de municípios diferentes. E são justamente de unidades de conservação que estão mais próximas de uma estrutura de transporte, um acesso mais facilitado ali na região metropolitana, onde consegue captar mais pessoas. Eu mesmo tive a oportunidade de fazer essas três, e uma delas consegui ir totalmente de bicicleta, outras tive que utilizar a intermodalidade, mas é importante de como você pode explorar esses eventos para catalisar. Então, utilizar todos os produtores rurais para servir, mostrar todas as experiências gastronômicas dentro dos eventos, para a pessoa poder voltar na sequência. Então, passando super rapidamente aqui, tem as referências bibliográficas para quem quiser conferir todas essas questões, esses estudos que foram apresentados, e agradecer mais uma vez, e também para quem quiser entrar em contato sobre qualquer ponto, de discutir como a questão da acessibilidade é importante, a intersetorialidade, que é a parte mais difícil, talvez, no planejamento do turismo. E deixo o meu contato e parabenizar mais uma vez esse evento tão importante para o Estado. Obrigada, Luiz. As apresentações foram complementares, né? Aos poucos elas foram desenhando aí todo um roteiro de oportunidades e principalmente falando dessa questão da articulação. Teve um ponto muito interessante que a professora Paula trouxe, que é a da conectividade, né? Um dos desafios do Estado do Rio de Janeiro, principalmente depois do leilão de 5G, é tentar se engajar nesse ponto. Há ações aí sendo implementadas para poder garantir que a gente consiga ter uma cobertura em todo o Estado e aí consiga também viabilizar essa questão da conectividade. Mas eu queria trazer, nessa nossa fala de encerramento aqui, em que eu vou abrir para que vocês também possam trazer as suas impressões, né, e possam coordenar aqui a apresentação de vocês com o que os demais falaram em 3 minutinhos, mas eu queria trazer aqui justamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS citados pela professora Paula Loma. Então, ela fala do ODS 2, que é sobre fome zero e agricultura sustentável, que é a base aí é o ponto de partida, na verdade, para a gente falar do turismo de paisagem rural, né, do turismo rural. No 3, saúde e bem-estar, energia limpa e acessível, 7. O 9, indústria, inovação e infraestrutura. E o 17, que eu acho que traz muito essa questão da interdisciplinaridade, que são as parcerias e meios de implementação. É interessante que nos esforços, quando o professor Osiris fala do turismo no Brasil, o turismo rural no Brasil, a gente precisa trazer 2 ministérios, né? E aí descer isso tudo para estruturas regionais, subnacionais e dos próprios municípios, falar da agricultura e do turismo. Não dá para que eles pensar turismo de experiência, melhoria dessa questão do turismo nos espaços rurais sem articular essas duas pastas. Então, muito interessante. Eu queria passar justamente citando esses ODS para vocês destacarem, né, como é que eles se articulam e também poder comentar um pouquinho da fala dos demais. É um ponto só que eu vou poder, o tempo é curto aqui, mas eu acho interessante essa finalização, assim, para a gente deixar mais um gostinho aí para quem está assistindo a gente e mais referências também para que eles possam seguir nesse trabalho, se engajando e se articulando mais, conhecendo mais as iniciativas. Então, eu queria agradecer primeiro vocês e vou passar para a professora Paola, puxando essa questão dos ODS. Então, o que a gente pode trazer da importância da sustentabilidade ser a base de tudo. E, principalmente, né, um ponto interessante também que o Osiris trouxe, que quando a gente está falando de sustentabilidade, não é só
a questão do meio ambiente, mas a inclusão social e também cultural da população local do território. Paola. Nesse momento, eu acho muito importante a gente realmente trabalhar a inovação, trabalhar essas novas necessidades desse consumidor e desse território, porque esse território, nesse momento de pandemia, o território rural, ele também tem novas necessidades, novas chegadas, e essa interação entre esse residente e esse visitante, ela tem que ser feita de forma muito cuidadosa, saudável, que seja boa para ambos os lados. Então, cuidar dessas diferentes necessidades, tendo esse olhar, não só da gestão pública, da gestão privada, nem mesmo apenas do olhar acadêmico, mas sim, especialmente da sociedade civil. Acho que esse é o grande desafio aí para todos nós. Com certeza. Professor Osíris. Geisa, eu queria falar que essa questão da conectividade não é um problema do Rio de Janeiro, é um problema do Brasil inteiro, porque o nosso projeto ele foi 95% online, né, junto aos roteiros. Isso deu uma capilaridade muito grande ao projeto, porque a gente conseguiu chegar em lugares que presencialmente seria muito difícil da gente chegar, né, por conta de custos e tal, e a gente teve muito problema de conexão, né? Então, assim, a gente vê que essa é uma questão que precisa ser melhorada de maneira global no Brasil, né? O Rio de Janeiro, claro, dentro do Brasil também precisa melhorar, porque, né, a gente é um problema de fato, né? Mas é uma questão nacional, né? Então, isso tira um pouco do peso do Rio de Janeiro, mas também não resolve o problema, porque no final das contas a gente quer a conectividade de qualidade, né? Eu acho que esse é um ponto importante. E um outro ponto importante diz respeito ao reconhecimento dos residentes rurais das suas próprias características, né? Eu acho que quando a gente vive no ambiente rural, quando a gente vive em qualquer ambiente, a gente acaba acostumando com aquilo, né? Acha que aquilo é corriqueiro. E para uma pessoa que mora na cidade, o campo tem coisas que eles nunca viram, né? Assim, os cheiros, os sabores, né? Tem gente até que gosta, por exemplo, do cheiro de cocô de vaca, né? Que é uma coisa até que incomoda as pessoas que moram lá, por falar, esse cheiro horrível, mas para o visitante é uma coisa assim que traz a ruralidade, né? Então, assim, eu acho que essa autenticidade, essa singularidade, elas são essenciais para que você seja sustentável, né? Porque é disso que o visitante está buscando, essa experiência única, né? Uma coisa que ele nunca vivenciou antes, as características daquele lugar, né? Então, se eu pudesse deixar um recado aqui para os roteiros rurais, para o turismo rural, seja autêntico, aproveite os recursos que vocês têm, né? E se tiver faltando alguma coisa, corre atrás. Está faltando capacitação, corre atrás. Está faltando infraestrutura, tem que correr atrás. A questão da mobilidade que o Luiz trouxe é fundamental, porque sem mobilidade você não chega até os roteiros. Sem conectividade você também não atrai os turistas. Então, quando a gente fala de conectividade, a mobilidade, a conectividade também entra como parte dessa mobilidade, digamos assim, né? Então é isso. Queria agradecer muito o convite e ficar à disposição aí para o público em geral, se quiser entrar em contato com a gente, tá, gente? Obrigada, Osíris. E esse ponto da mobilidade, se a gente tem isso como desafio na cidade grande, imagina quando a gente pensa em espaços rurais, né? Quando o Luiz começou a falar sobre esse ponto, né, sobre como chegar, eu me lembrei exatamente do Instagram, que às vezes você vê lá o influencer num lugar super maneiro, aí você fala, pô, mas como é que foi para chegar lá, né? Porque muitos lugares são difíceis, há uma demora, né? Não tem uma linha direta que chegue. Então, quais são as formas das pessoas poderem se movimentar, e que é um ponto muito interessante, e que também, para o turismo de experiência, traz a possibilidade do turista experienciar todo esse percurso, né? Desde a escolha do lugar que ele vai até estar lá e poder se movimentar, conhecer mais alguns cantos que ninguém ainda teve. Então, Luiz, para a sua fala final aí. Bom, é exatamente isso. Que no turismo, ainda mais de experiência, a dificuldade de chegar aos locais ganhou um peso de oportunidade. Então, por exemplo, você está a pé ou de bicicleta, você quer um desafio. Muitas pessoas acham, mas é muito, muito íngreme para chegar aqui. Então, ali que vai ter muita gente querendo subir as ladeiras para poder chegar. E a gente tem uma oportunidade no estado do Rio de Janeiro, que quando a gente compara, por exemplo, com os vizinhos, como Minas e São Paulo, que são
estados de dimensões enormes, a gente tem os centros urbanos aqui muito próximos, então a gente consegue aproveitar essa demanda local aqui mesmo, né, daqui do estado, e a gente tem, né, até ressaltando o caso do estado de Minas, que Minas é o estado onde as pessoas mais viajam dentro do próprio estado. Então, como a gente consegue fazer isso aqui dentro do Rio também, já que a gente tem tanta opção, tanta coisa para se fazer aqui no estado, tanta coisa bonita e diferente, e aproveitar essa questão de excursionista, mas depois compreender esses excursionistas aqui para voltar depois. Então, eu acho que esses pontos de a gente entender de como aumentar a taxa de retorno, aumentar a taxa de permanência, aos poucos. Então, a gente vai mostrando aos pouquinhos ali, dá uma prova ali, uma amostra de como às vezes com algum evento, alguma coisa, imersão pontual, e aos poucos, e até mesmo para os próprios produtores começarem a entender que tem o poder de tomar de decisão pelo que ele quer, até que ponto ele quer, como ele quer ofertar, e a partir daí todo mundo sai feliz de uma experiência. Né? A cocriação ela traz isso, né? Todo mundo cresce culturalmente e todo mundo sai ganhando. Esse aqui é o que a gente mais quer, o ganha-ganha. E com essa frase, né, todo mundo quer o ganha-ganha, que a gente encerra aqui nossa mesa. Fiquem para mais, porque tem outros convidados aí que vão falar um pouco sobre as experiências, então aproveitem esse tempo. Acho que aqui tem várias coisas para a gente poder anotar no nosso caderninho, né, de desafios e mergulhar no estado do Rio de Janeiro, né, para a gente reconhecer e conhecer tudo que a gente tem de potencial e realizá-lo, né? Que eu acho que esse é o grande objetivo. Uma boa jornada a todos.